Em toda a história da aviação, muitos projetos fracassaram. Então, não é porque você tem grandes engenheiros, grandes ideias, grandes projetos. Muitas vezes você esbarra no limite da tecnologia, no limite construtivo, por exemplo. Então, projetos brilhantes. O Howard Hughes, por exemplo, projetou aviões que estavam à frente do seu tempo. Mas faltava motor, faltava uma tecnologia, e muitos deles fracassaram. Ele é o personagem principal daquele filme muito famoso, O Aviador. Portanto, a aviação é uma sequência de experimentação, testes, novas descobertas, e que muitas vezes, num certo momento, ela não funciona. Eu estou falando aqui nesse vídeo da Lilium, uma empresa alemã que estava pesquisando o projeto original do eVTOL. O eVTOL, o E de elétrico, né? E VTOL de Vertical Takeoff Landing. Quer dizer, são os dispositivos que pousam e decolam na vertical, que são os VTOLs, né? E aí nós temos nos últimos anos uma febre para a produção dos eVTOLs, pequenos chamados carros voadores. Ah, sim, os carros voadores estarão por aí circulando, como era ali na família Jackson, né? Então, aqueles carros. Só que encontramos algumas dificuldades de pequenos artefatos que voam, que eu tenho vários vídeos aqui no canal a respeito disso, e como eu acho que isso realmente é muito complexo assim, para funcionar. O que não quer dizer que a tecnologia funcione para veículos muito especiais, como o uso dos bombeiros, forças SWAT, por exemplo. Pode ser que funcione. Aí são um uso muito específico. Mas para transporte em larga escala de passageiros pelas cidades, pela interferência dos ventos, das camadas, pela gestão de como que esses veículos vão trafegar, onde que ele vai conseguir pousar, a capacidade de carga, a autonomia, a carga dessas baterias, né? Não é uma coisa simples. Uma coisa é um carro, se a bateria pifa, você estaciona ali no acostamento da estrada. Se baterias desses eVTOLs começarem a simplesmente apagar, você cai, meu filho. Você simplesmente apaga. Sem falar na questão de incêndio. Um dos protótipos da Lilium, num processo de recarga, eles estavam fazendo todo um processo e tal, e ele pegou fogo. Isso atrasou bastante o projeto. Eles queimaram $1 bilhão em captação que fizeram para essa startup, e agora, nos últimos dias, eles decretaram finalmente a falência. Isso acende um sinal vermelho para a Eve. A Eve é uma empresa, né, que é financiada ali por investidores também na Nasdaq, e com o tal da SPAC, né, que são empresas de captação que ainda não estão operacionais, estão pré-operacionais, você capta um dinheiro para um projeto. E a Eve tem como sua parceira controladora a Embraer brasileira. É interessante porque se o projeto tivesse tão assim sedimentado, a Embraer, da mesma maneira que ela aposta em projetos exitosos dos seus aviões, ela simplesmente bancaria isso. Não, ela faz uma captação de risco, né, lá nos Estados Unidos, já queimou boa parte do dinheiro, só apresenta prejuízos, agora ela vem, né, de uma maneira bastante interessante. Então logo sai a notícia da falência da Lilium, aparecem matérias onde, não, mas a Eve agora vai lançar inclusive um software de gestão dos eVTOLs que pode ser usado para várias empresas, pode inclusive ser usado para helicópteros. Olha, uma cidade de São Paulo que tem uma das maiores frotas de helicópteros do mundo, até hoje eles não precisaram de aplicativo nenhum para gestão de helicópteros. Existem normas, existem rotas definidas na cidade de São Paulo, corredores onde esses helicópteros se deslocam por poucos minutos, o trajeto é completado ali em poucos minutos, e existe um controle específico para essa grande frota
de helicópteros na cidade de São Paulo. Então não me venha dizer que agora a gente precisa de um aplicativo para controlar a frota de helicópteros, né? E no caso dos eVTOLs, não vai ser aplicativo que vai controlar o tráfego aéreo desses bichos rodando numa cidade. Vai ser o controle aéreo. Isso vai ter que passar exatamente pelo controle de voo da unidade controlada no Brasil pela aeronáutica, que vai normatizar isso. Então, eu vi muito mais como um preenchimento de matéria, porque realmente ficou muito, muito pesado, né? Uma das concorrentes imediatas da Eve simplesmente pedir falência, né? Eu não sou contra a introdução de novas tecnologias, mas diferente, por exemplo, dos automóveis, que foi uma tecnologia revolucionária ali na virada do século XIX para o século XX, na aviação, os eVTOLs eles não estão criando nada de novo, porque as regras físicas, as leis físicas são as mesmas para qualquer artefato mais pesado do que o ar que se locomove. Você está mudando o dispositivo propulsor, que no caso são um ou mais motores elétricos. Mas a lógica do voo, principalmente em baixa altitude, em velocidades baixas, isso não muda. Você vai estar sujeito a todos os fenômenos ambientais que os pequenos aviões, lá na década de 20, na década de 30, sofreram. Então não é porque você é movido à eletricidade que você consegue anular essas leis físicas. Por que os aviões passaram a usar turbinas em vez de motores radiais potentes? Havia ali o Constellation, todos aqueles motores radiais. Por quê? Por que passamos a turbina? Porque os aviões passaram a voar, ou os helicópteros também passaram a utilizar uma turbina, depois duas turbinas, e passaram a voar cada vez mais alto. Por quê? A turbina, por ser muito mais confiável. O número de falhas de uma turbina, por ter muito menos peças, isso é um sistema muito mais simples do que um gigantesco motor radial. Então, as turbinas deram uma confiabilidade, tanto é que, diferente dos anos 60, já agora para o começo do século XXI, grandes aviões de transporte de passageiros, como o Airbus 320, o 777, o 777, né, como é chamado, não precisam utilizar 4 turbinas. Eles usam 2 turbinas. Pela gigantesca confiabilidade de um avião desse cruzar o oceano, ele não precisava mais de 4 turbinas. Não só porque você não tinha a capacidade de gerar tanta potência em uma turbina só, então você tinha 4, mas a probabilidade de você perder essas turbinas em voo era muito menor porque você tinha 4 turbinas. Mas o custo operacional disso fez com que se otimizasse turbinas maiores. Veja o turbofan de um avião moderno comparado a um 707, por exemplo, que tinha ali 4 turbinas, né? Parecia um charuto, e hoje não. Né? E também se passou a voar cada vez mais alto para você não ter interferência exatamente das correntes, né, que circulam próximo ao solo. Que você tem toda uma interferência e você pode sofrer perturbações no seu voo. Isso vai ser um desafio para os eVTOLs. Voando baixo, lento, e ainda dependendo de que as baterias têm que estar, depois de várias recargas, em perfeitas condições. Em perfeitas condições de funcionamento, e ela não pode simplesmente apagar vários drones, por exemplo, que depois de várias recargas, a bateria adquire ali uma memória, e aí simplesmente você acha que ela está com a carga ali de 80%, 70%, de repente caiu para 60% e ela apaga. Então, e outra coisa, dispositivos muito complexos, com muitas estruturas, em geral na aviação não se dão bem. Vários projetos de aviões que tinham hélices em vários locais, superfícies, asa aqui, asa assim, não funcionaram bem. E quando você olha o modelo da Lilium, você vê que é uma coisa, assim, um tanto quanto surreal, com todos aqueles dispositivos que seriam ali pequenos motores nas asas.
A concepção artística é muito bonita. Tanto é que sempre que você vê uma foto, quando você tem uma matéria jornalística, você tem uma foto que foi criada por uma agência ali de publicidade, uma coisa lúdica. Lembra sempre os Jacksons, as pessoas chegando perto do dispositivo, aquilo pousado em cima do teto, do topo de um prédio, em algum lugar, umas arvorezinhas ao fundo. É uma coisa de gente que não entende absolutamente nada de aviação, mas deram para ele a missão de construir um ambiente bacana, amigável, de um dispositivo desse. Aí você vai ver o monstrengo que a Lilium projetou é muito diferente daquelas fotos lindas e maravilhosas que aparecem nas fotografias quando tem uma matéria sobre os eVTOLs. Mesmo o protótipo, que é apenas um protótipo, ele nem voa, é apenas um protótipo em escala real da IVE, é uma coisa que, como a Embraer, tradicionalmente uma empresa de avião, quando você olha aquilo, você vê que eles ficaram no meio do caminho entre o projeto de um avião e de um helicóptero. Então ele tem asas que parecem ali como se fosse um avião, mas você tem uma série de hélices dispostos como se ele fosse um helicóptero com múltiplos motores. Então ele ficou ali meio no meio do caminho. Eu quero ver exatamente a performance real de como é que isso voa. Né? Qual é a perturbação, qual é o flutter, como a gente diz, a vibração, né, de tudo aquilo, porque são vários hélices funcionando ali ao mesmo tempo, né, para levar o número de passageiros que tem ali. O Lilium levaria o quê? 7 passageiros. O custo disso, né, para um equipamento que tem uma capacidade de velocidade, de coisa muito limitado. Agora, como eu digo, isso não quer dizer que em algumas atividades muito, vamos dizer, VIP, você chega num determinado lugar e tem um transfer que simplesmente te leva de um lugar para o outro usando um pequeno dispositivo disso, enquanto suas malas segue por via terrestre ou vai depois. Então é bem provável que no futuro você chegue num local distante, onde você vai com um grande avião, né, de carreira, como se diz, e aí, para aquele pessoal VIP, ele falou assim, olha, para você chegar mais, né, pular aqui, você vai com esse transfer, mas não em larga escala, como se tenta criar. Não, em São Paulo vão ter 200, 300 eVTOLs voando para um lado para o outro, você vai, não, esquece, sinceramente, a menos que se apresente uma outra tecnologia, mas com bateria elétrica, não vai funcionar. Né? E a própria concepção desses equipamentos, aí tivemos recentemente, teve um modelo que veio da China para o Brasil, e aí o jornal falou assim, não, primeiro voo de um carro voador, o cara nem estava dentro, ele pilotou por alguns minutos no espaço ali controlado remotamente, mas por quê? Não, ainda não é possível, aqui não está autorizado, mas o dinheiro está indo para esses projetos. A ação, por exemplo, dessa Lilium virou pó, ela está saindo agora do Nasdaq, a ação caiu mais de 80% no último ano, e da IVE está indo para o mesmo ponto, já caiu mais de 60%, 63% em 12 meses, e queimando dinheiro. E as fotos são lindas, né? Tem ali o protótipo, e é sempre assim, né? Não, porque entra em funcionamento em 2026, então 2026 você não tem um protótipo real voando ao final de 2024, e aí isso é papo, sinceramente é papo. Quem conhece aviação e sabe de como é a cadeia do projeto até que se constrói um protótipo, de fato, ele começa a fazer os primeiros ensaios em voo, aí começa todo o processo de homologação. Agora, você não tem nada voando, nada, e você só leva para a feira, você mostra o que a gente chama de mock-up, um tamanho natural, e diz, não, isso aqui vai voar um dia, e assim por diante. Né? E o próprio FAA americano está com muita atenção nesses projetos. Eles querem exatamente saber como é que isso vai ser controlado, como é que esse voo vai ser controlado. As regras de aviação já são estabelecidas há muito tempo. Agora,
isso que decola de um ponto, vai para o outro, aí vem outro, em baixa altura, como é que é a interferência no tráfego aéreo, como é que é a interferência no voo de helicópteros que estão se deslocando, eles são frágeis, então aviões que podem estar circulando na mesma área, grandes helicópteros podem instabilizar, então eles vão ter que controlar isso, do mesmo jeito que em aeroportos, onde você tem um misto de tráfego de grandes aviões e aviões menores, certos aviões de grande envergadura, ao decolar ou pousar, você tem um espaçamento para que aviões menores possam decolar ou se aproximar, porque existe todo um vórtex de perturbação ali, e esses mosquitos voadores vão sofrer mais ainda com isso. Então não é uma situação simplesmente que o marketing vai resolver com aquelas fotos lindas e maravilhosas, lúdicas, né? Aquela coisa lúdica, assim. Então, fica aqui. Recomendo, vou deixar na descrição outros vídeos que eu já fiz, já aqui no canal, sobre os eVTOLs. E, de novo, não se trata de questionar novas tecnologias e tal. Só que tem certas coisas que dentro das leis físicas você tem que seguir as mesmas regras. Não adianta você vir com uma nova tecnologia. Você vai estar embarcado nas restrições da física. Então, se você gostou do vídeo, chegando agora aqui no Modernidade Ciência, se inscreva no canal, curta, compartilhe e acione também o sininho aí para receber os próximos vídeos. E vamos aguardar os desdobramentos com relação às outras empresas dos carros voadores.